Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre o quinto chakra, o chakra laríngeo. O nome original do chakra laríngeo é Vishuddha. Deixa eu passar aqui, que significa purificação. Acho que eu passei. Ok. Para ele funcionar em harmonia, o corpo precisa ter atingido certo grau de purificação. Ele está localizado na garganta, rege as glândulas tiroides e paratiroides, afeta o pescoço, a garganta, a boca, as cordas vocais, a mandíbula e a língua. Sua frequência é de 741 Hz. Seu elemento é o éter. Bem, embora não tenha comentado nos chakras anteriores, cada chakra está relacionado com um sentido. O sentido ligado ao chakra laríngeo é a audição. Vamos entender um pouquinho isso na sua simbologia, o que representa. Bem, o chakra laríngeo é representado por um lótus de 16 pétalas azuis. Tem quem afirme que esse lótus tem um círculo vazio que representa o silêncio. A terapeuta e escritora espanhola Maria José Álvarez Garrido diz que falar esgota a nossa energia. Se nós falarmos somente o necessário, preservamos a nossa vitalidade. E o silêncio nos permite escutar tanto os outros quanto a nós mesmos. Bem, os aspectos relacionados, os aspectos da vida relacionados com o chakra laríngeo são a capacidade de expressão e a declaração da verdade própria com autenticidade e sem trair a nós mesmos, além da responsabilidade e da vontade. O quinto chakra é a central da consciência que cria, que recebe, que transmite e que controla todas as comunicações. Mas, para a comunicação acontecer, é preciso escutar. No chakra básico, aprendemos a sobreviver. No sacro, aprendemos a sentir e a desfrutar. No plexo solar, aprendemos a nos autoafirmar. No cardíaco, aprendemos a nos abrirmos. Já no chakra laríngeo, o desafio é expressar nosso verdadeiro ser, escutar nossa voz interna e interagir com o universo. Ele também está ligado à criatividade, mas é uma criatividade diferente daquela que se expressa através do sacro. A criatividade do chakra laríngeo é transpessoal. É assim porque após os chakras inferiores, as fronteiras individuais vão ficando mais tênues e nós começamos a estabelecer conexões mais complexas que nos colocam em contato com o inconsciente coletivo, com as vibrações universais, com a divindade. É uma constante comunicação que vai do consciente para o consciente, para o inconsciente. E quando falamos de uma comunicação em um nível consciente, falamos, por exemplo, dos nomes que damos às coisas. Essa ação permite que um objeto concreto adquira também uma representação abstrata, subjetiva, tanto gráfica quanto fonética. De que você está falando, Mari? Bom, se eu falar, por exemplo, maçã, imediatamente a nossa mente vai recriar a imagem dessa fruta com todas as suas características. É a mágica da comunicação se fazendo presente com a simples expressão de alguns sons. Maçã. O mesmo acontece se eu usar símbolos escritos, escrevendo a palavra maçã. Qualquer pessoa alfabetizada que conheça a fruta poderá decifrar o código escrito. Essa comunicação é simples nesse plano concreto, mas vai se tornando mais complexa quando ela é intuitiva, telepática ou vibracional, por exemplo. E é esse movimento ascendente das energias do chakra laríngeo. Através dele, podemos identificar as mensagens presentes no universo em forma de vibração. Mas mesmo essa identificação é diferente para cada pessoa, já que ela é simbólica, é metafórica, está sujeita à interpretação individual, além de estar condicionada ao desenvolvimento do chakra laríngeo de cada pessoa. Se ele funciona bem, funciona com harmonia, nós somos capazes de interagir
com as ideias espalhadas pelo universo e decodificá-las. Embora nem a interação nem a decodificação sejam sempre conscientes. Para ilustrar esse conceito tão abstrato, eu vou contar duas das minhas experiências pessoais com o chakra laríngeo. Talvez você entenda melhor. Há alguns anos eu era espírita. E entre os trabalhos desenvolvidos na casa espírita estava a reunião mediúnica, na qual eu desempenhava o papel de esclarecedora, né, de conversar com os espíritos. No final de uma dessas reuniões, eu estava em um estado bem elevado de oração e eu comecei a sentir que a minha mão esquerda, o meu braço esquerdo, estava formigando. E vinham algumas palavras na minha cabeça que eu senti uma vontade imensa de guardar para compartilhar com o meu grupo, né, com a equipe, após a reunião. De repente, uma das colegas do grupo colocou papel e caneta no meu colo. Foi nesse dia que eu comecei a psicografar. Naquele momento, nós duas, tanto minha colega quanto eu, identificamos a mensagem sutil, cada uma à sua maneira. Mas foi ela quem confiou plenamente na mensagem e fez o que sentia que devia fazer, né? Colocou papel e caneta à minha disposição. Mas eu ainda tinha dificuldades para deixar fluir. Ainda sentia a necessidade de mensagens mais objetivas para me sentir segura. Muito tempo depois, anos depois, na verdade, em outra reunião, os trabalhos aconteciam como nós tínhamos previsto, sem problemas. Como sempre, a reunião terminou com um clima maravilhoso e todos nós nos sentíamos em paz, em plenitude, com aquele quentinho gostoso no coração. Eu fiz uma prece muito sentida para encerrar os trabalhos. Nós fizemos a avaliação final, né, depois da reunião que sempre fazíamos, e fomos para casa, leves e felizes. E algo que nós sempre fazíamos era gravar as reuniões e ouvir os áudios depois para analisar nosso trabalho, para identificar falhas e ver em que nós poderíamos melhorar. Foi então, ao ouvir a gravação, que nós tivemos uma grata surpresa. Foi comovente ouvir a prece que eu fiz no final, porque ela era a repetição de uma voz masculina que se ouvia na gravação antes da minha. Apesar de ser uma voz nítida e a única masculina, já que o grupo era composto apenas por mulheres, nenhuma de nós ouviu essa voz durante a reunião. Nós só ouvimos de modo concreto na gravação. Era como se a voz me soprasse a oração e eu a repetisse, palavra por palavra, mas sem ter consciência disso. Durante a reunião, eu simplesmente tinha deixado fluir as palavras que surgiam na minha mente e no meu coração, sem censuras e sem alterações. Bem, com esses dois exemplos, fica claro que se estivermos em sintonia, abertos e confiarmos, nós podemos ter acesso à verdade sagrada do chakra laríngeo, que é estamos em constante intercomunicação. Mas para essa intercomunicação fluir, nós precisamos estar no momento presente, precisamos confiar. E quanto mais praticamos essa abertura e confiança, mais vamos ampliando nossa habilidade de escutar mensagens sutis, de decifrá-las e manifestá-las. Evidentemente, existe todo tipo de mensagem pairando por aí. E nós também emanamos as nossas através dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. A intercomunicação vai acontecer, mas nem sempre será agradável, nem sempre será benéfica, seja ela consciente ou inconsciente. Existe também a comunicação que pode informar, desinformar e até manipular. Esse mesmo tipo de comunicação nociva, transmitida de forma concreta, também está no nosso meio em forma sutil, subjetiva e metafórica. Afinal, as mensagens passam primeiro pela mente, antes de serem verbalizadas.
Mais do que nunca, precisamos nos conectar com o nosso centro, escutar nossa voz interior, acalmar nossa mente e nosso coração para discernir e encontrar a verdade. O significado do chakra laríngeo, como eu disse, é purificação. E é disso que precisamos para encontrar essa verdade. É necessário nos despirmos dos nossos preconceitos, dos discursos de ódio, da fé cega, da manipulação alheia. Nesse estado, somos capazes de nos guiarmos pela nossa essência e estar mais conectados com a divindade. Bem, com essas reflexões, nós vamos encerrando a aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Até lá, então!